Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e há 4 anos eu já estou aqui no canal do YouTube fazendo e falando sobre hábitos positivos para você ter uma vida extraordinária. E eu quero falar hoje, que é quinta-feira, nós temos um programa chamado Poder do Hábito, onde eu falo de temas específicos de hábitos, mentalidade, a lei da atração, para que você realmente consiga aplicar na sua vida de forma prática e entenda como funciona a sua mente e por que o hábito é tão poderoso. Por isso que é o poder do hábito. Tem até um livro falando sobre isso, porque afinal de contas nós é, colocamos a nossa mente no modo automático e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso nessa aula e também falar sobre os sabotadores que acabam impedindo que a gente consiga realizar os nossos sonhos ou dar andamento em alguns projetos. E também eu vou falar sobre a energia, porque a lei da atração ela tem a ver com aquilo que a gente consegue energizar, ou seja, magnetizar, atrair, porque tudo já existe no mundo, mas às vezes a gente está com uma coisa quase na mão, aquilo que a gente deseja, quase concretizado, mas a gente faz algo que tira o nosso rumo e a gente acaba perdendo aquilo que a gente conquistou ou aquilo que a gente está a ponto de conquistar. Então, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá, vamos começar. Por que é tão importante a gente entender sobre mentalidade, sobre a nossa mente? Porque muitas vezes a gente faz certas coisas no inconsciente, ou seja, a gente intuitivamente vai seguindo certos comportamentos, tomando certas decisões e não sabe como que aquilo funcionou ou por que alguma coisa deu errado. Então é importante a gente dominar o processo de criação, ou processo de cocriação, ou atração, como você gostaria de chamar, porque assim a gente consegue replicar, a gente pode fazer novamente. Se a gente não entende o processo, a gente vai acreditar que é aleatório, que as coisas acontecem quando a gente tem sorte, ou às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Que nem às vezes eu ouço as pessoas falar, são ciclos da vida. Uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, uma hora as coisas vão acontecer, ou elas têm um tempo para acontecer. Quando você entende a lei da atração, entende a sua mente, você vai conseguir acelerar os seus resultados e realmente se aproximar daquilo que você deseja de forma constante. Então, o tempo todo você vai estar criando aquilo que você deseja e aquilo vai se apresentar na sua vida. E não como aconteceu comigo há muitos anos, quando eu estava buscando sair de uma realidade que eu não queria, de pobreza, morando num lugar que eu não gostava, mas eu não sabia como criar ou como sair daquilo. Então foi no desespero, foi um desejo ardente que eu tinha, e isso por si só já faz com que você alcance resultados. Quando você tem clareza daquilo que você quer, quando você vai para o destino que você deseja, com foco, você não olha para os lados, você trabalha incessantemente até alcançar, você vai alcançar aquilo que você deseja. Mas quando você não entende o processo, o que acontece? Quando começa a se desestabilizar, quando a tua autoimagem bate com aquela nova realidade, você acaba perdendo aquilo que você conquistou, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu, Andréia, lá de pequena, saí de uma realidade de pobreza extrema, consegui conquistar todos os meus sonhos, na época que era morar fora, era me formar, ter uma família, casar com um cara até bem financeiramente. E aí, por que eu perdi tudo? Porque eu não me via naquela situação, eu não sabia como manter aquilo. Então, eu acabei perdendo. Que é, na verdade, o que acontece com muita gente que deseja ser milionário, por exemplo, acaba ganhando na loteria ou fazendo muito dinheiro, mas acaba entrando ou em depressão ou perdendo dinheiro rapidamente. Então, não é questão de ter as coisas, é ser aquela pessoa que vai ter aquilo que deseja e manter. Porque não adianta a gente só conquistar e não conseguir manter. O ideal é que a gente conquiste, mantenha e conquiste cada vez mais. Isso é uma evolução, isso quer dizer que a gente está criando virtudes para ter aquilo que a gente deseja. Então, o que eu quero falar hoje sobre sabotadores? Explicar que a nossa mente, desde o momento que a gente é concebido, ela está capturando, ela está armazenando, ela está fazendo uma leitura do mundo o tempo inteiro. Você está recebendo informações,
sendo estimulado para tudo, né? Seja a forma como você se comunica, a forma como você recebe as informações com o outro. Então, no mundo, você tem as pessoas que você convive, você tem as pessoas que são autoridade na sua vida, são pessoas que são seus pais, seus professores, seus mentores, que são pessoas que têm um conhecimento e aquilo vai, de alguma forma, influenciar a forma como você pensa, ou age, ou sente. Então, também aquilo que você participa no mundo, você criança, brincando, vendo televisão, vendo as coisas acontecendo, tudo isso vai ser captado pela sua mente e vai ser processado, ela vai ser armazenada em algum lugar do seu cérebro. Então é importante a gente entender que o tempo todo a gente está sendo programado, a gente está recebendo input, ou seja, colocando informações para dentro, seja pelo cheiro, pelo olhar, né, porque são os 5 sentidos, seja pelo tato, seja pelo ouvido. Então, tudo isso vai influenciar como a gente enxerga o mundo, é a nossa visão de mundo, é a lente com que nós interpretamos o mundo. Isso acontece de forma consciente, então a gente vai estar no mundo vendo as coisas, por exemplo, você está assistindo essa aula, você está prestando atenção, você está vendo isso e está armazenando algumas informações, outras você nem está de forma consciente prestando atenção, mas ela está sendo armazenada, porque a gente não consegue ficar 100% absorvendo tudo conscientemente. Então, tem muita coisa que passa despercebido, mas o nosso cérebro, que é inteligente, nosso cérebro, que ele é uma super máquina, ela absorve tudo. A mesma coisa o nosso olho. O nosso olho não consegue absorver todas as cores ou todas as nuances de tudo, mas o cérebro consegue. Então, às vezes, a gente não consegue ver tudo que tem numa paleta de cores, todas as infinitas possibilidades de cores, mas o nosso cérebro consegue captar tudo isso e ele armazena. Então nós temos uma mente consciente, inconsciente e subconsciente. A mente consciente é essa que eu falando para você, eu fazendo essa aula, eu montando esse conteúdo. Isso eu estou consciente, eu estou pensando, eu estou analisando, eu estou filtrando, eu estou de forma voluntária fazendo isso acontecer. Tem a mente inconsciente, que é aquela que faz com que a gente se mantenha vivo e que a gente faça coisas que a gente não precisa pensar, a gente não precisa decidir de forma consciente, a gente simplesmente existe. Então, o nosso coração está funcionando, está batendo, nós estamos respirando, nossas células estão trabalhando para nos manter vivos e saudáveis. Tudo que está acontecendo no nosso corpo funciona de forma que a gente não precisa pensar, a gente não dá um comando consciente. Ah, agora eu vou comer e aí você vai fazer a digestão, você vai liberar suco gástrico no meu intestino, no meu estômago, blá blá. Não, isso tudo o nosso cérebro já comanda e já faz. E aí tem a mente subconsciente, que é onde estão todos os arquivos, tudo que a gente já viveu, já experimentou, todas as coisas boas, ruins, traumas, conquistas, vitórias, alegrias, tristezas, mágoas, dores, tudo, tudo. E é a partir disso, também essa mente subconsciente que armazena, o que ela faz para economizar energia? Ela padroniza respostas, ela padroniza processos. Igual uma fábrica que, para você conseguir fazer uma produção em escala, para você ter agilidade, você conseguir fazer uma grande quantidade, você tem que padronizar os processos, fazer as coisas do mesmo jeito sempre, repetindo. É a mesma coisa quando a gente era criança e quando aprendeu a lavar louça. No começo, talvez a gente demorou muito tempo, conforme a gente vai exercitando, a gente vai melhorando o processo, a gente vai fazendo com mais facilidade. A mesma coisa para dirigir, a mesma coisa para qualquer coisa na vida. Então, a nossa mente, ela faz isso para que a gente tenha respostas que a gente não precise parar e analisar e pensar. Então, é nesse momento que vão surgindo sabotadores. Por quê? Porque acontece algum evento que nos faz ficar incomodados, ou a gente fica traumatizado, enfim, alguma coisa que nos traz um desconforto, uma coisa ruim.
Então, o nosso cérebro pegou todas aquelas informações que ela tinha e ela traduziu de uma certa forma e criou uma defesa, que é o nosso sabotador, para que a gente não repita aquele desconforto, que a gente não passe pela mesma situação. O problema é que quando a gente chega na vida adulta, porque geralmente os sabotadores eles se formam na infância, a gente acaba não largando esses sabotadores, a gente não consegue identificar esses sabotadores, a gente não consegue perceber que eles estão agindo na nossa vida. E até quero mostrar uma coisa que está a capa do meu livro aqui, que esse livro eu estou lançando agora no mês que vem, mas já tem na Amazon, vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube. E a jornada da felicidade. Tá vendo que é uma árvore refletida aqui no lago. O que acontece? O nosso mundo exterior, ou seja, aquilo que está fora, todos os nossos resultados, ele reflete o mundo interior, aquilo que está dentro. Então, o resultado que você tem hoje, ele é resultado daquilo que você acredita de forma subconsciente. Você não tem noção, mas se você quer saber sua crença, olha para o teu resultado. E aqui eu quero traduzir um pouquinho mais, né, completo. É só você ver o tipo de relacionamento que você tem, é só você ver o tipo de vida financeira que você tem, aonde você mora, os ambientes que você transita, as pessoas que você convive. Isso mostra a tua crença. Por mais que você diga, não, mas eu tô com uma vida horrível, eu tô num relacionamento abusivo, eu não tenho dinheiro, mas eu acredito que eu quero tudo, eu mereço tudo. Tá, isso é o que você deseja, mas não é o que você verdadeiramente acredita. Porque a sua realidade, ela vai se mostrar realmente. É como se você lesse os seus pensamentos, é como se você pudesse tocar nos seus pensamentos. Essa é a sua realidade. Então, se você não está satisfeita com a sua vida, com seus relacionamentos, com a sua vida financeira, com o seu corpo, com tudo que você está vivendo, ou com qualquer parte que você está vivendo que você não gosta, você pode mudar. Mas para mudar, você vai ter que mudar quem você é. E para mudar quem você é, você vai ter que conhecer os seus sabotadores, você vai ter que conhecer a sua mente, você vai ter que mudar os seus hábitos. Então vamos por partes, né? Porque é muita coisa aqui e às vezes dá até um desespero pensar, meu Deus, como assim eu vou mudar quem eu sou? Entenda o seguinte, nós somos potencialidade pura, ou seja, nós viemos nesse mundo para ter abundância, prosperidade, ter a vida que a gente sempre sonhou. Só que se a gente não está vivendo isso, a gente não está sendo a gente mesmo. Aí que tá, você viu? A gente não está sendo quem a gente verdadeiramente deveria ser, porque a gente tem muito medo de não querer mudar, porque eu vou mudar a minha essência, eu vou mudar quem eu sou, eu vou ser outra pessoa. Exato. Você vai ser a pessoa que você deveria ser em primeiro lugar. Só que você não está sendo hoje, não está vivendo a plenitude por causa desses bloqueios, por causa dessa mente sabotadora. Então a ideia é limpar tudo isso, organizar a casa para que você retome realmente a sua essência. Porque a essência ela nunca muda, a essência ela é o que faz com que você exista e para viver a vida que você deveria viver. Ou seja, se a gente veio nessa vida, nessa existência para ser uma coisa, a gente só vai conseguir viver isso quando a gente estiver na nossa essência. Quando a gente é afetado pelos nossos medos, por nossos sabotadores, nós não estamos sendo nós mesmos, nós estamos sendo outra coisa. A gente está tentando se enquadrar num padrão, tentando se encaixar numa situação e é por isso que a gente não consegue os resultados maravilhosos que a gente deseja. Então, vou falar um pouquinho sobre os sabotadores. Eles acontecem e eles ficam aprisionados, digamos assim, na nossa mente subconsciente, que é a maior parte onde estão os nossos comportamentos. Porque os sabotadores, eles são emocionais, eles não são algo que você pode simplesmente tomar consciência e já está resolvido. Ele está mais no nível emocional, ou seja, a gente vai ter que trabalhar nossas emoções, a nossa inteligência emocional para a gente conseguir destravar esses sabotadores e conseguir atingir os resultados que a gente deseja. Então, como que eu sei quais são esses sabotadores ou como que eu sei que eles são os sabotadores? Primeiro, que todos nós temos sabotadores, não é algo que algumas pessoas têm ou só porque aconteceu
um trauma na minha vida ou algo que eu passei uma dificuldade, não necessariamente pessoas que têm uma família estruturada, que foram bem-sucedidas também vão ter sabotadores. A questão não é a fonte, todos nós vamos ter um grau maior ou menor de autossabotagem. Mas é importante a gente identificar, porque senão a gente vai se escorar numa desculpa, numa plausibilidade para justificar aquilo que a gente não faz. Então a gente tem que entender isso para poder trabalhar a nossa inteligência emocional, as nossas emoções, para a gente não ficar preso nos nossos sabotadores. Então vamos lá. Sabotadores, existem alguns sabotadores e é muito fácil de identificar. É só a gente olhar para a gente, para os nossos comportamentos e começar a perceber quando um está agindo e outro está agindo. Ou seja, né, a gente sempre vai poder conseguir olhar mesmo para a gente e perceber quando um sabotador está tomando a frente e não o nosso sábio. Porque todos nós temos sabotadores e um sábio. O sábio é a nossa mente, digamos assim, que tem uma sabedoria. O próprio nome diz, né? Sábio vem de sabedoria. Uma mente que toma melhores decisões, uma mente mais assertiva, uma mente que sabe que deve seguir por um certo caminho, ou por causa da intuição que está desenvolvida, ou porque tem experiência e está atento para o que está fazendo, não está no piloto automático. A nossa mente, ela sempre tenta padronizar as nossas respostas para a gente não sofrer. Então, a gente tem que estar sempre olhando para os nossos comportamentos para ver se a gente não está no piloto automático, resolvendo as coisas de uma forma que a gente já viu, um modus operandi que a gente já passou por aquilo e a gente tomou o mesmo tipo de caminho. Então, o sábio, ele é a oposição dos sabotadores, né? Ele, na verdade, ajuda que você consiga discernir as situações que você está vivendo e você não caia na armadilha da sua dor, do seu medo, da ansiedade, do estresse. Então, ele, na verdade, ele controla a sua mente quando você deixa. E aí, quando ela está controlando a sua mente, você tem muito mais chances de encontrar o sucesso que se deseja. Quando é o sabotador que está dominando a mente, acontece a procrastinação, acontece a apatia, acontece a preguiça, vai deixando de fazer coisas importantes porque ou vai dar respostas de que não é o momento, que você não está preparado, que tem que esperar mais um pouco, que aí dá aquelas desculpas clássicas, eu estou muito velho, eu estou muito novo, não tenho dinheiro e não tenho tempo. Então, entender o seguinte, o nosso sábio, ele consegue fazer com que a gente consiga dar passos maiores nos nossos objetivos. A gente consegue tomar decisões conscientes e importantes e decisões que teoricamente são difíceis de tomar, mas a gente sabe que ele é uma decisão que vai nos garantir que a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Quando o nosso sabotador toma conta, aí sim a gente paralisa na vida, a gente fica estagnado. Então é importante tentar trazer o sábio o mais frequente possível, de forma mais consciente e de forma mais completa e por mais tempo. Então é importante. Então, olha só, geralmente quando uma pessoa ela é muito crítica, ou seja, ela se coloca muito para baixo, ela se critica demais, ela fala coisas negativas sobre si mesma, geralmente é um sabotador ali. Então, eu consigo identificar meu sabotador por alguns comportamentos que eu vou trazer aqui para você. Por exemplo, o crítico, que é isso que eu falei agora, né? De se criticar, de se colocar para baixo, de não ver o seu potencial, de não conseguir enxergar as suas qualidades, é dar ênfase para os defeitos, é defeito que você vê em você mesmo, vê no outro, vê nas situações, vê nas circunstâncias. O tempo todo está apontando a falha, está apontando a falta, está apontando aquilo que não tem, aquilo que está ruim, aquilo que não está ainda bom. E aí o que acontece? Isso cria muito estresse, muita ansiedade, raiva, decepção,
vergonha e culpa. E aqui eu quero trazer que é muito importante isso, né? Esse crítico, ele é o inimigo número um, porque ele tira do nosso bem-estar e ele tira a nossa capacidade ou a nossa possibilidade de ser feliz e ter sucesso, porque ele é muito negativo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é a tabela, a escala de Hawkins que está no meu livro, Jornada da Felicidade, onde eu mostro que quando você está na ansiedade, aqui, ó, 100 Hz, na ansiedade, você tá aí com ódio, raiva, medo. Olha o medo, 100 Hz. Ou seja, você está abaixo de 250 Hz. Quando você está vibrando nessas energias, você está afastando aquilo que você deseja. O que é essa vibração? A vibração é tudo vibra ao nosso redor, tudo o tempo todo está vibrando. Essa garrafa tem uma vibração. Eu estou vibrando meu corpo. Esse livro tem a vibração. Até essa tabela está nesse livro aqui, porque eu explico sobre isso melhor e também o que isso fez diferença. Tá aqui. Então, é importante entender que quando a gente está no sentimento do crítico, a gente está ali ansiosa, está muito apreensiva, com medo de algumas situações, a gente vai vibrar numa baixa frequência vibracional, ou seja, menos que 250 Hz, e a gente vai afastar os nossos desejos, os nossos sonhos. Então, eu faço o print dessa tela se você quiser. E aí, o que acontece? Aí a gente acaba realmente estando se sentindo mal, e o se sentir mal, ele é o oposto do bem-estar, que é o que a gente busca para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. O outro sabotador é o insistente. Ele é aquela pessoa perfeccionista, que tem uma grande necessidade de organização e que tem uma necessidade de ordem, não só consigo mesmo, mas com as pessoas, e elas acabam ficando ansiosas, nervosas, porque para você nunca tá bom, né? Tem que ser melhor, tem que fazer melhor e mais perfeito. Então, esse sabotador leva as pessoas a serem pontuais, isso é um ponto positivo, né? Porque afinal de contas, quando você respeita a outra pessoa e você não se atrasa nos seus compromissos, nas suas entregas, mas elas são muito metódicas e altamente críticas, ou seja, nada tá bom. Existe um padrão muito alto para ser seguido. Imagina você estar convivendo com uma pessoa que nada tá bom. O tempo todo ela está criticando, ela quer melhor, ela quer mais perfeito. É assim, a gente tem que pensar na qualidade da nossa entrega, a gente tem que pensar nas coisas que a gente está fazendo, mas tem um limite. Quando o perfeccionismo ele extrapola esse limite, o que acontece? As pessoas vão acabar não conseguindo fazer entregas, vão estar sempre adiando porque não está bom o suficiente, e isso vai ser prejudicial. Fora a cobrança que tem externa. Então, às vezes você tem um filho e por mais que ele faça as coisas, nunca está bom o suficiente. Você vai cobrar mais e mais e mais e mais, não vai respeitar a individualidade da criança, não vai respeitar o tempo dela para aprender as coisas, talvez a idade dela para assimilar aquele processo. Então, isso vai causando uma frustração e uma dor naquela outra pessoa que está sendo o reflexo, né, daquilo que você está cobrando. Então é importante observar o quanto você está sendo realmente insistente, né, nessa questão da organização, do perfeccionismo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, ele tem um livro, Inteligência Positiva, que tem um teste, e lá você consegue aprender mais sobre esse tipo de assunto. Por que eu estou trazendo isso em relação aos hábitos? Porque a gente tem que ter o hábito de se observar, o hábito de se conhecer, de olhar para as nossas questões, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, porque dessa forma a gente consegue identificar exatamente aonde a gente precisa trabalhar. Se a gente não toma consciência do que precisa ser trabalhado, a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ficar empacado na vida. Então, por esse motivo. Então, vamos lá. O outro o outro sabotador é o prestativo. Por que ele é chamado prestativo? Porque, na verdade, ele está sempre buscando aceitação e afeto do outro. Então, acaba se sentindo dependente emocionalmente e vai fazer de tudo para agradar. Por isso que ele é prestativo. Ele vai
se colocar à disposição do outro para atender as necessidades do outro, passando por cima das suas próprias necessidades, passando por cima dos seus próprios desejos. Por quê? Porque se eu não agradar o outro, eu não vou ser amada. Se eu não fizer o que eu preciso fazer para o outro, ele não vai me respeitar, não vai me querer na vida dele. Então, a pessoa, ela acha, acredita realmente que ela tem que fazer. Mas veja bem, isso de forma subconsciente. Então, ela nem percebe que ela é assim. E aí isso vai criando uma frustração, porque o que acontece? Ela não vai ser respeitada por isso, porque ela está servindo demais. Ela não vai ser amada por isso. Então, ela não vai sentir de qualquer forma, vai sentir frustração, porque ela vai dar, e não vai receber em troca, ou pelo menos não vai sentir que está recebendo. Então, vai ser sempre um buraco sem fundo, vai estar sempre ali buscando agradar o outro, se esquecendo, se deixando de lado, em segundo plano, e aí vai achar que as outras pessoas são egoístas, que elas são aproveitadoras, porque elas estão abusando. Mas a pessoa não está percebendo que é ela que está se colocando nessa posição, que ela está tentando suprir uma necessidade que nunca vai ser suprida dessa forma. Ela só vai suprir a necessidade quando ela estiver se preenchendo primeiro, quando ela se tiver se dando amor próprio. A gente não consegue extrair do outro algo que a gente não tem. Então a gente tem que se preencher primeiro, porque depois a gente transborda naturalmente na vida das pessoas sem esperar nada em troca. Então, essa pessoa, o prestativo, na verdade, por mais que ele diga que ele é abnegado, que ele não quer nada em troca, na verdade ele quer sim, ele quer reconhecimento, ele quer amor, ele quer que a pessoa olhe para ela, mas só que na verdade não é isso que acontece, ela acaba se ressentindo e aí vai se desgastando os relacionamentos, porque geralmente não vai ser atendida a sua necessidade primária que tem que vir de dentro. O outro sabotador é o hiperrealizador, né? Que ele está em busca de realizações constantes, ou seja, acredita que para ser aceito, para ser amada, ela tem que estar fazendo coisa, ela tem que estar sempre em ação. É aquela pessoa que super realiza na vida, ela é uma pessoa que é bem competitiva, tem uma boa imagem, está sempre trabalhando, não consegue relaxar, está sempre buscando realizar coisas. Por um lado é bom, mas quando passa da medida, ou seja, tudo que é exagero, tudo que é extremo, tudo que é excesso faz mal. Então é importante porque de repente a pessoa se torna um workaholic, uma pessoa que não consegue relaxar nunca, não consegue descansar, está sempre trabalhando, sempre buscando resultados para mostrar, né? Outra, esse é o clássico sabotador, esse as pessoas não se percebem, elas não veem isso, que é o da vítima. E aí é uma vítima emocional e temperamental, por quê? Porque daí ela vai estar fazendo coisas, esperando realmente um retorno, e aí ela vai achar que ela se sacrifica demais, ela é a vítima, afinal de contas, ela dá o sangue pelo outro, ela faz de tudo, mas ela não é reconhecido, e o que acontece? E essa pessoa ela tende a se recolher, porque ela é mal compreendida, e desistir das coisas. Porque, afinal de contas, ela, coitadinha, não consegue fazer, ou não consegue ter resultado, porque né, a vida é difícil, as coisas são muito difíceis, a economia agora está desse jeito, o governo não me apoia, meus pais nunca me ajudaram, eu fui sozinha, fui abandonada, ou eu fui, é, como eu falava, né, eu fui abusada na minha infância, então a minha vida tá uma M por causa disso, por causa das coisas que aconteceram comigo. Ela não se responsabiliza pelo que ela pode fazer da vida dela a partir do que ela tem nas mãos. Ela não pode, claro, mudar o passado, ela não pode evitar de ter uma história diferente, mas ela pode fazer isso diferente para o futuro, ou seja, a partir do momento que você é adulta, você tem que tomar responsabilidade pela sua vida e fazer as coisas acontecerem e não ficar se vitimizando e culpando as situações, as circunstâncias, as pessoas que passaram pela sua vida pelo resultado que você não tem. A sua vida vai acontecer a partir de você, daquilo que você se coloca disposta a fazer para acontecer. Se você ficar colocando a culpa dos não resultados que você tem, você não vai sair do lugar, você está dando poder para o outro, e o poder está em você, o poder está nas suas mãos de poder fazer o que você quiser com a vida, independente do passado que você teve, da sua história e da sua origem. A sua origem você não pode mudar,
os seus resultados do passado você não pode mudar, mas a partir de hoje você pode tomar decisões diferentes e fazer diferente. Então, uma pessoa vítima é uma pessoa muito apegada aos sentimentos, ela fica remoendo e sufocando a raiva. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui a tabela, né? Aqui de. Olha só, tá ali desejo, súplica, ódio, desprezo, se sente ofendida, humilhada, vergonha. Por quê? Porque tá ali vibrando, né, em sentimentos ruins. E isso vai acabar gerando uma depressão, apatia, fadiga constante. Então é importante a gente observar isso, se a gente não está alimentando sentimentos que estão nos afastando daquilo que a gente deseja. E é importante a gente sair disso para a gente conseguir viver a vida que a gente deseja. Outra coisa importante, outro sabotador importante de se ver é o hiperracional, que ele tem foco na racionalização das circunstâncias, né, incluindo os relacionamentos. É uma pessoa mais fria, arrogante, mais distante, e faz isso para proteger os seus sentimentos. Então, é uma pessoa que coloca distanciamento porque ela não quer se sentir vulnerável. Então, é importante a gente entender que para a gente ter uma vida feliz, uma vida completa, a gente vai ter que estar vulnerável. A gente também tem que reconhecer nossos pontos fracos. E tá tudo bem, mas não ficar com medo, senão também, de novo, eu vou para aquela escala baixa, eu vou para um nível baixo de energia na escala de Hawkins e acabo afastando aquilo que eu desejo. O hipervigilante, né, já fala, ele está sempre em vigilância, ele é hipervigilante, ele está sempre em estado de alerta, então ele tem a sensação de que tudo pode dar errado. É aquela pessoa que fala que é realista, mas na verdade ela é um pouco negativa. Ela está sempre ansiosa, antecipando coisas negativas, está se privando de descanso, porque ela está sempre achando que precisa estar fazendo alguma coisa para evitar algo, ela não consegue relaxar, ela está sempre em nível de estresse, e isso vai realmente drenando energia, porque gera um desgaste muito grande, e ela poderia estar usando essa energia para estar criando a vida que ela quer e não ficar preocupada com coisas imaginárias que geralmente estão na cabeça. Porque nossa mente, ela cria a realidade. Primeiro você vai, de tanto pensar em alguma coisa, botar foco num pensamento, aquilo se torna tão real, tão concreto na sua mente, que depois vai para o plano físico. Tudo que eu tenho na mente, o tempo todo que eu crio, ela vai para o plano físico. Então eu tenho que cuidar o que eu estou alimentando os meus pensamentos. Então, se eu estou sempre muito negativa, com medo, voltando aqui para a tabela. Vou sempre trazer isso, porque aqui você faz uma leitura mesmo, né? Se você está com medo, medo é 100 Hz. Opa, isso vai trazer ansiedade para você. Ai, gente, aqui eu perdi o. Aqui, ó. Ansiedade para você. O medo, ele traz ansiedade, né? E aí você vai afastar os seus desejos, os seus sonhos. Então é importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente pensa e coloca na nossa mente, certo? Outra coisa, o inquieto é outro sabotador que, na verdade, ele está sempre buscando coisas para fazer. Então, ele quer uma vida intensa, é, mas ele, é tanta atividade que não tem paz, não tem alegria, né? E está sempre impaciente, está sempre buscando coisas no futuro. Então, lá na frente eu vou ser feliz, lá na frente eu vou conseguir conquistar os meus sonhos. E não aproveito agora, não, não desfruta do momento agora, não celebra as conquistas agora. Está sempre projetando para o futuro, porque um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou conseguir. E não é sobre isso, né? Depois nós temos o controlador, que na verdade ele tenta assumir o controle e responsabilidade por tudo. É aquela pessoa que ela quer controlar tudo e todas as situações. Quer controlar as pessoas, quer controlar o trabalho, quer controlar o dinheiro, quer controlar tudo de tudo. Só que, na verdade, a gente não consegue controlar. A gente tem um limite para controlar as coisas. A gente não consegue controlar o outro. A gente consegue controlar a gente mesmo. E já, mesmo sabendo que a gente só tem o poder de controlar nós mesmos, a gente já tem dificuldade, porque muitas vezes a gente está no piloto automático, tomando ações e tomando decisões que a gente nem quer e nem gostaria, e nem é do jeito que a gente imagina. Então, imagina querer controlar situações.
Então, o que a gente tem que fazer é estar no momento presente, olhar para o que a gente pode fazer, avaliar a nossa situação e aí sim a gente vai trabalhar naquilo que está ao nosso alcance. A gente faz o nosso melhor, a gente espera o melhor, a gente deseja o melhor, trabalha para que isso aconteça, mas a gente não tem controle do resultado. O resultado é uma dádiva de Deus, é uma dádiva divina, é uma dádiva de algo superior. A gente planta, mas a colheita não depende da gente. A colheita depende de outros fatores, mas é importante que a gente está fazendo a nossa parte. Essa é a única coisa que a gente consegue controlar, aquilo que a gente faz. O que acontece depois disso não é no nosso controle, até porque todo mundo está criando a sua realidade o tempo inteiro. Então, existem várias interferências para que a gente tenha o resultado que a gente deseja, tá? O esquivo. Ah, não, daí depois tem o esquivo, exato. É o último sabotador que eu vou trazer. Na verdade, ele foge de conflitos e tarefas difíceis. Esquivo, né? A pessoa está se esquivando, ela não quer confronto, então ela tende a procrastinar, ela não conclui as tarefas no momento certo, ela está sempre deixando para depois. Ah, depois eu faço, agora não é o momento, porque ela não quer realmente um momento de confronto, que é eu tenho que fazer isso acontecer, tem que ser agora, vamos fazer, vamos tocar, e tá entusiasmada, e tá com aquela energia para fazer. Então ela sempre vai colocar alguma coisa como uma desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então vai estar sempre se esquivando. Então esses foram os sabotadores da nossa mente. Então lembrando, dá para fazer o teste, que aí você vai conseguir identificar quais são seus sabotadores, mas principalmente comece a observar, e aqui é fácil, é só você ver quais são as desculpas que você dá para não estar realizando coisas importantes na sua vida. Seja para melhorar o seu relacionamento, seja para ganhar dinheiro, ter prosperidade e abundância, mudar de trabalho, mudar de casa, seja para cuidar do seu corpo. Essas desculpas que você dá, geralmente elas estão escondidas ou elas estão atrás de um sabotador. Então, você conseguindo agora saber quais são os sabotadores, você vai conseguir identificar sozinho. Bom, e aí o que eu faço então para poder me livrar desses sabotadores? Afinal de contas, não adianta saber que existem sabotadores e ficar preso neles, vocês vão querer uma solução, uma saída para se livrar. E eu vou dar algumas dicas aqui que são poderosas e que vão te ajudar a se livrar dos sabotadores. Bom, primeiro é viver o momento presente. E esse momento presente é realmente estar aqui e agora. Você está assistindo essa aula aqui agora. Não está assistindo a aula, está pensando em outras coisas, pensando nos problemas, pensando em coisas diferentes. Qualquer coisa que você esteja fazendo naquele momento, estando atenção plena, aproveitando aquele momento. Por quê? Porque se você quer ter resultados na sua vida, a melhor forma de fazer isso é você estar 100% realizando uma tarefa bem feita, com excelência, com zelo, com carinho, com atenção, para que você realmente tenha os melhores resultados. Quando a nossa mente está muito acelerada, a gente está preocupada, está estabanada, está ansiosa, a gente não faz as coisas com zelo, a gente não faz as coisas com excelência, faz as coisas de qualquer jeito. E aí, às vezes, a coisa se atrapalha e não sai o resultado que se deseja. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã atrasado e a gente sai correndo e começa a ter uma série de eventos negativos que uma coisa vai atrapalhando o outro, e quando você vê, o seu dia foi um caos e você acaba exausto porque não conseguiu se equilibrar energeticamente, não conseguiu se acalmar, não conseguiu parar e dizer assim, ok, eu acordei atrasado, respira fundo, o que eu posso fazer de melhor nesse momento com as ferramentas que eu tenho, com o que está acontecendo agora. E aí, a partir desse momento, quando você se acalma, você se tranquiliza, você foca naquilo que está fazendo naquele momento, sem se preocupar com o que vem depois, você vai ter melhores resultados. Segunda coisa, entender as próprias emoções, ter consciência, né, de raciocinar antes de agir. Quando a pessoa não tem inteligência emocional, quando ela não conhece suas emoções, ela reage. E a ideia é que a gente não seja reativo, mas que a gente consiga olhar para as situações que a gente está vivendo, às vezes situações difíceis, desafiadoras, e a gente consiga realmente ter a cabeça no lugar, tranquilidade, para pensar sobre quais ações devem ser feitas para resolver aquilo.
Porque se a gente não tem essa tranquilidade, isso quer dizer que a gente está ansiosa, a gente está preocupada, a gente está com o nosso cortisol lá em cima, e o cortisol desregulado, a gente não vai ter melhores soluções para qualquer problema que a gente esteja vivendo. A gente não vai conseguir fazer as melhores escolhas. A gente vai acabar fazendo escolhas precipitadas ou vai estar cega para boas soluções e vai acabar fazendo uma solução que não é a mais adequada. Então, tenha tranquilidade, conheça suas emoções, saiba o que é o gatilho para certas emoções, o que te deixa irritada, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, alegre, porque daí você vai ter ali formas de manipular isso, de acessar essas emoções quando elas são necessárias. Porque se você está num nível de ansiedade, você vai ter que trazer a calma para poder resolver aquilo que está te incomodando. Não vai adiantar você ficar mais estressado, mais ansioso, mais preocupado. Ao contrário, você tem que estar no bem-estar, você tem que estar bem para poder resolver da melhor maneira possível e as soluções vão aparecer. Quando a gente está vibrando no bem-estar, na felicidade, na alegria, as coisas vêm até nós. É como se, de repente, o mundo inteiro se organizasse para te ajudar. Então, é mágico e funciona. Se você usar isso, começar a buscar o bem-estar no momento de maior caos, que a tua vida está desabando, você vai perceber uma mágica acontecendo na sua vida. A outra coisa é perceber os seus comportamentos, perceber como que você age, olhar para os seus hábitos, olhar como que você pensa sobre as coisas no geral, sobre a vida, sobre as pessoas, se a tua mente não está muito crítica, se você não está julgando demais, se você não está rotulando as pessoas, se você não está realmente o tempo todo olhando o defeito, olhando a falta, como que você é como pessoa, quais são os hábitos. Ali você já vai ter realmente informações suficientes para você tomar decisões para mudar. Porque se a sua vida não está acontecendo do jeito que você sonhou ou como você imaginaria que deveria ser, você pode mudar a partir da observação. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Então a gente tem que primeiro aceitar o que é, aceitar que a gente não está no lugar que a gente deveria, que a gente não está fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente não está sendo quem a gente gostaria de ser. Aceitar o que é não é se conformar. Não, na verdade, aceitar o que é reconhecer que não estão as coisas como você gostaria, que você não é a pessoa que você gostaria de ser e que cabe a você mudar. Mas se você não reconhecer, se você não aceitar, se você não permitir, o que vai acontecer? Você não tem condições de mudar. Eu vejo isso com algumas pessoas que eu conheço que realmente elas acham que elas estão certas, elas acham que elas é que têm a razão, e aí elas não vão conseguir mudar jamais, porque você não consegue mudar aquilo que você não acredita que está errado, ou aquilo que você acredita que é como é. E essas pessoas, geralmente, elas têm aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, você é sempre assim, e não vou mudar. E eu, cada vez mais, quanto mais eu mudo, mais eu percebo que é possível mudar. Quanto mais eu trabalho as minhas emoções, quanto mais eu trabalho a minha autoimagem, mais eu me sinto poderosa, mais eu me sinto capaz de fazer transformações profundas na minha vida, não só transformações nos resultados que eu busco no meu trabalho, nas minhas relações, mas também em mim. E também até aparentemente as pessoas cada vez que me encontram falam, nossa, mas você não parece ter 50 anos, você não parece que está envelhecendo. Por quê? Porque eu estou trabalhando isso e eu sei que é possível a gente ser a nossa melhor versão. E é isso que eu espero e desejo para você. E é por isso que eu estou contribuindo aqui com esses vídeos, para que você realmente pegue isso que eu estou ensinando e leve para sua vida para você ter transformações profundas. Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu busquei o conhecimento, eu busquei aplicar em mim tudo aquilo que eu ouvia que era positivo, que ressoava como algo que estava me levando para o lugar que eu queria, para o destino que eu estava procurando e continuo procurando, porque eu sei que eu tenho uma longa jornada ainda para chegar aonde eu desejo, mas eu estou no processo e é isso que a gente precisa entender. Existem mudanças que levam mais tempo, outras são mais rápidas, outras são mais profundas, mas cabe a você fazer o trabalho e é possível. Eu sou a prova viva disso, tanto é que eu escrevi esses livros e aqui na Jornada da Felicidade, na Jornada da Felicidade, eu falo exatamente sobre isso.
qual é o caminho para você encontrar a felicidade e principalmente para você realizar os sonhos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha realmente te ajudado esse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. E também, você que está aqui no YouTube, já, né, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para não perder nenhuma dica quando um vídeo meu for pro ar. E você já sabe, nós estaremos juntos toda segunda e quinta. Tem temas e tem assuntos que eu acredito que são relevantes e importantes para que você se desenvolva e tenha uma vida extraordinária. Então, aproveite o seu dia, esteja no momento presente, faça o dever de casa, olhe para você, olhe para os seus sabotadores e comece a mudança já. E eu te espero no próximo vídeo. Ah, e se você quiser, deixa aqui nos comentários quais assuntos que você gostaria que eu trouxesse para você, para eu poder contribuir na sua vida. Um beijo grande.